primeira a gente fez isso de propósito, que é pro pessoal esperar um tempo, entendeu? Meditar nesse tempo. Muito bom, muito bom. Refletir. Foi problema técnico mesmo. E a segunda coisa, isso, né, a gente vai debatendo e vai surgindo ideias na mente, mas no Senhor dos Anéis Uhum. existem os elfos, os elfos, que eles são imortais. E eles fazem isso, eles deixam tudo para fazer depois e tudo, porque eles não precisam se preocupar com o tempo. Tem o reino dos homens, que eles estão sempre preocupados com o tempo. Então eles têm que fazer tudo logo, porque eles vão morrer e vai acabar. Então o homem faz as coisas e os elfos não. E tem um povo que vive simples, que é mais pacato, trabalha, mas também descansa e tudo mais, que são os hobbits, né? Uhum. Que são os mais simples ali do reino. Então, né, nessa ênfase a gente tem que ser um pouquinho mais como os hobbits também, né? Tentar Marcar o encontrar próximo equilíbrio. programa Tolkien e C.S. Lewis. Análise de Tolkien e C.S. Boa. Lewis. Mas pronto, pessoal, ainda dá tempo de você participar na live. Manda sua pergunta lá no chat, tá bem? E a gente vai compartilhar. A gente tem 2 perguntas, eu vou fazer essas 2 em um porque elas estão relacionadas, tá bem? O Rafael pergunta assim, São 2 perguntas do Rafael. Primeiro, como o conceito de tempo como moeda no filme O Preço do Amanhã se relaciona com o princípio bíblico de mordomia do tempo encontrado no texto de Efésios 5, versículos 15 e 16, que eu vou ler. Diz assim, olha na minha versão. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E a outra pergunta também próxima nesse sentido diz assim, de que forma a corrida constante contra o tempo no filme reflete o ensinamento do Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Então, como é que usar a moeda, o tempo como moeda de troca, ela se relaciona com o princípio de gerir bem o tempo? E como é que essa corrida constante contra o tempo pode ser aplicada ao texto dos Salmos de ensinar a aproveitar o tempo que temos? O que eu olho pro filme e vejo assim, os personagens não conseguiam usar bem o tempo, não conseguiam gerir, né? Foi essa fala que nós acabamos aqui. E a forma que nós vamos encontrar à luz do que o texto de Efésios nos fala é depositando a confiança, a atenção, a sabedoria em Deus e esperando que Ele nos dê o discernimento e a sabedoria para usar a nossa vida e o tempo que nós temos neste mundo a serviço de Deus. Um dos personagens, que é o amigo do Will Salas, né, no filme, ele, inclusive, o Marcelo comentou sobre isso. Na hora que o Will ganha muito tempo, ele vai dá lá uma e dá, década tipo, pra 10 ele, dá anos 10 pro anos amigo, pra do ele. tipo, olha, cara, aí, ó, um presente pra você. E a gente vê depois, quando ele volta pra cidade, que aquilo arruinou a vida do cara. Sim, porque ele ele não bebeu, soube gerir. né? Ele bebeu era viciado e até tudo. morrer, né? Exato. Ele bebeu 1 ano e Exato. depois morreu. Morreu. Exato. Né? Então, E deixa meio dúbio se alguém matou ele ou Exato. não Mas é vê, bem- era alguém que não soube gerir o tempo. Exato, gerir. exato. Então, assim, é muito difícil, de fato, uma pessoa ser produtiva, mas é produtiva não no sentido do mundo, né? De produzir coisas, de gerar coisas. Produtivo no sentido de estabelecer no tempo que tem uma vida boa, saudável e equilibrada. Então, esse é o sentido de produtivo que eu digo. É fazer as coisas e gerar um resultado bom, equilibrado. Talvez o segredo seja o quão mais perto de Deus você está. Em cada construção dessas, mais próximo ao sucesso, digamos assim, você vai estar. Independente da perspectiva humana. Porque isso que eu acho que é interessante no filme, como esse caso do personagem. Não é a moeda em si que faz a diferença. É como você vai utilizá-la. Porque, Claro. por exemplo, ele com 10 anos, em tese, ele deveria até ter progredido socialmente. Mas não, aquilo arruinou a vida dele. Por quê? Porque o que constrói ali na narrativa do filme é que ele usou aquilo mal. Porque, se nós formos olhar de uma perspectiva bíblica, construiu aquilo longe de Deus. Então, o que talvez o texto de Efésios, né, possa ser aproveitado para isso, numa visão bem rápida assim, o quanto eu gerir o meu tempo próximo a Deus, isso será bem gerido. Ou os meus recursos, ou a minha vida como um todo, etc. O quanto mais distante de Deus eu tiver, independente da quantidade daquilo, não faz diferença. Não é que sinal de que vai ser bem gerido ou não. Isso vai... Até pode nos colocar depois numa outra discussão para um outro programa, que é... por que então há pessoas que estão progredindo e prosperando, mesmo distantes de Deus ou não, mas isso fica para outro programa. Mas nessa perspectiva, nessa análise, eu acho que a resposta que eu acho mais prudente seria essa. A questão do gerir o tempo está
gerir o tempo em Deus e com Deus ou longe de Deus e sem Deus, né? Isso é que vai determinar ali, talvez, o sucesso para isso, né? É uma questão do coração. Do né? coração, né? Exato. Eu acho que isso vai se conectar aqui na Com a outra segunda. questão, né? O Salmo 90:12 ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. Então, o coração sábio, ele também vai me levar a valorizar as coisas que realmente importam na vida. Então, uma pessoa que, de repente, prospera nesse sentido da prosperidade financeira, material, mas talvez não desfrute do crescimento dos filhos. Que inclusive é o dilema do homem, do personagem do filme, que passa o tempo pro Will Salas. Porque ele tá num dilema, tipo assim, a vida perdeu sentido pra mim, porque eu tenho todo o tempo do mundo, mas não sei usá-lo. E ele diz assim, também tem uma outra questão aqui, né? Que ele diz assim, chega uma altura que, assim, eu vou parafrasear que eu não me lembro o diálogo exato, mas ele diz que chega uma altura que a imortalidade cansa. Né? Ele fala, chega um momento em que a gente quer morrer. Quer morrer, né? Então, assim, qual é o sentido dessa busca pela imortalidade? Quer dizer, a vida tem um tempo aqui na Terra. E esse tempo tem que ser usado da maneira apropriada para que quando encerrar o tempo na Terra eu esteja pronto para me encontrar com o meu Criador, com quem eu viverei eternamente. Num tempo infinito. Aí sim, num tempo infinito. Aí sim, um tempo que valerá a pena viver eternamente. Só que nessa Terra é um tempo de transição. Por isso o coração sábio. O que eu tenho que valorizar? Imagina, eu tenho certeza que alguns de vocês já partilharam, já tiveram a oportunidade de conversar com pessoas com essa narrativa, com essa história. Eu tive muitas vezes, de pessoas que cresceram profissionalmente de uma maneira absurda e lamentam-se lá aos 60, 70, 80 anos por não ter vínculo com os filhos, não ter proximidade com o cônjuge, por ter distanciamento de familiar. Coisas que valia a pena ser vivida no tempo certo, não foi. Porque houve uma priorização de outras coisas e o tempo foi sendo dedicado para aquilo. Então, o coração sábio é saber valorizar e usar o tempo para dar vida às coisas certas no tempo que nós estamos vivendo. O que eu falei lá no início. Um pai que tem uma criança de 8 meses não vai brincar com ela, interagir com ela como uma criança quando tiver 7 anos. Então, ele tem que saber usar o tempo com aquela criança. E também não vale a pena viver distante. Ver o filho, chega em casa, o filho tá, sei lá, dormindo e nem vê porque passa o dia usando o tempo do dia para, por exemplo, ganhar dinheiro. Vai se arrepender em algum momento no futuro. Então, o coração sábio nos leva a isso, né? A valorizar e entender na ótica de Deus o que nós temos que valorizar no tempo presente, no tempo que nós vivemos a cada dia. E essa fala do Francisco é interessante porque ela já vai conectar com outro filme que é ponto aqui do nosso debate, Dá que tempo ao tempo, dá né? tempo ao tempo, porque essa fase do Francisco do gastar o tempo ali, às vezes, trabalhando em vez de estar com o filho, depois você vai sentir que perdeu esse tempo. E tem até uma cena dessa no segundo filme, né, que a gente vê que o pai usa o último momento que ele tem para poder fazer aquilo, né? E esse outro filme já tem essa outra perspectiva, né? Que é quase um desejo intrínseco, eu acho que de todo mundo já pensou isso. Se eu pudesse voltar no tempo para mudar uma coisa, outra coisa, etc. Então, dá tempo ao tempo, fala essa narrativa, né? É uma sinopse rápida, né? Ele vai trabalhar a ideia de que numa família lá, que os homens, quando completam 21 anos, recebem um poder mágico de que eles podem voltar no tempo para qualquer momento que eles já estiveram, que eles já viveram, etc. Não podem ir para o futuro. Nem Só no passado. Nem no passado, antes deles Antes viverem. deles não podem Isso. voltar. Só pode voltar até o Até tempo que eles foram... que eles Que viveram. eles viveram. Que eles exatamente. viveram, exato. Então, E quando eles voltam, eles podem ali tomar uma outra decisão, etc. E eles podem voltar novamente pro tempo em que eles viviam no futuro, né? Não podem ir para além do tempo. E a dinâmica do filme vai trabalhar isso. Um jovem que descobre esse poder e começa a manusear aquilo para corrigir a sua vida, o rumo da sua vida. E quando a gente vai olhar isso agora, assim, da perspectiva, digamos assim, bíblica, né? À luz da Bíblia, etc. Esse filme tem uma... Eu não vou dizer uma crítica social tão clara, por exemplo, quanto tem O Preço da Manhã, etc. Mas ele traz pra gente algumas questões ali que constroem aquilo que a sociedade tenta trazer como status quo de uma vida bem-sucedida. Quando a gente vai olhar o plano de fundo do filme, a gente vê que no fim o que o rapaz queria era ter uma família estruturada, ter um emprego, ter uma qualidade de vida, etc. E ele vai mudando o tempo para poder atingir aquele status quo.